Acompanhe aí capítulo 9, página 51. Vamos estar falando sobre queimaduras. Todo mundo se achou? Estou interrompendo aqui só porque tem muita gente pedindo para entrar. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Qual é o capítulo, professora? Capítulo 9, página 51. Queimaduras. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Então, já iniciamos aí a gravação, certo? É interessante que vocês fechem o áudio para não ficar com ruído na gravação. Porém, assim que vocês precisarem interagir comigo, vocês podem abrir novamente. E aí a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando e vai interagindo, certo? Então, vamos iniciar. O que é que a gente vai ver hoje? A gente vai falar, né, do assunto de queimaduras. Primeiro, a gente vai entender o sistema tegumentar. Vocês vão já saber o que danado é esse sistema tegumentar. Que nome esquisito, nunca ouvi falar. Depois, a gente vai entender a fisiopatologia da queimadura, os tipos de queimadura, tá? Profundidade, extensão e primeiros socorros. Priscila, tem tudo isso no livro? Tem, porém tem algumas coisas que eu gosto de acrescentar para enriquecer mais a aula de vocês, tá certo? Então vai ter coisas que vai estar no livro, vai ter coisas que não vai estar no livro, porque eu quero incrementar aí, quero ilustrar mais, quero trazer mais informações para vocês. A gente não pode se limitar somente o que está no livro, a gente tem que se atualizar, tem que estar trazendo coisas novas para vocês, tá bom? Então, a gente, antes de iniciar, quem lembra qual foi o assunto que a gente abordou na aula passada? A gente falou de quê mesmo? Quero ver se vocês estão antenados. Vômito, diarreia, desidratação. Exatamente. Falamos de tudo isso, né? E a gente sabe que o vômito e a diarreia pode ser uma causa aí de uma desidratação, não é? Então, se eu tô vomitando muito, se eu tô tendo uma diarreia, eu posso levar ao paciente a ter uma desidratação. E quais são os sinais e sintomas de desidratação? Como é que vocês conseguem identificar que o paciente está desidratado? Lábios ressecados. Lábios ressecados, muito bem. O que mais? Só o lábio ressecado? Diarreia. Olhos fundos. Olhos fundos, muito bem. Pouca saliva. Isso. Pode dar um cansaço, uma sonolência, né? Todos esses sinais e sintomas são referentes à desidratação, tá certo? Então, sonolência também? Sim, pode dar, tá? Pois então eu vivo direto, né? Desse jeito. Professora, pode ser também um suor frio também, né? Pode ser a pele ressecada também. Pode sim. Pode sim. Então, revisando aí algumas coisas que a gente viu na aula passada. E agora a gente vai entrar na questão das queimaduras. Para a gente entender queimaduras, nada mais justo do que a gente entender o sistema tegumentar. Priscila, deixa eu só fechar aqui o áudio de Ana Cláudia, que está com ruído. Fechei, Ana Cláudia. Vamos lá, para a gente entender queimaduras, a gente precisa entender a nossa pele. Nada mais justo. Então, Priscila, o que é sistema tegumentar? E esse nome tão diferente. Sistema tegumentar é o sistema que vai ser responsável pela pele. E olha que interessante, muita gente não sabe, mas a nossa pele é um órgão. Então, a gente pode se referir a pele como um órgão? Pode sim. Inclusive, ele é considerado o maior órgão do corpo humano. Se vocês observarem, a gente tem muita pele no nosso corpo, não é? Professora, desculpe, qual o número do livro que eu não escutei a senhora falar? Noções de enfermagem. Não, é o número. Página 51.
página 51, capítulo 9, queimaduras. Noções de enfermagem é o nome do livro. Tá bom, obrigada. Nada. Então vamos lá. A pele é um órgão, né, considerado o maior órgão do corpo humano. É um órgão impermeável, resistente e flexível. Então, Priscila, qual é o nome do sistema que estuda a pele? Sistema tegumentar. Quais são as funções desse órgão? Né? Para que ele existe? Qual a funcionalidade dele no nosso corpo? Ele vai proteger o corpo de ações do meio ambiente. Vocês concordam comigo que se não fosse a pele, a gente estaria muito vulnerável a bactérias, muito vulnerável a várias sensibilidades aí que o meio ambiente pode nos proporcionar, né? Então, querendo ou não, a pele é uma proteção do nosso corpo. Vocês concordam? Né? Então, é uma proteção. Vai proteger aí. E a outra coisa importante, evitar a perda de líquido. Ou seja, a pele, ela faz isso, faz com que a gente tenha essa proteção e que a gente não fique perdendo tanto líquido, tá? Evitar a entrada de substâncias ruins no organismo, como eu falei para vocês. Então, querendo ou não, continua aí a função de proteção. Tem uma função extremamente importante, que é regular a temperatura do corpo. Então, querendo ou não, ela serve como um aquecimento aí, que faz que a gente tenha esse equilíbrio do corpo, né, da temperatura. E garantir a sensibilidade através dos nervos da pele. Como assim, Priscila? Se vocês tocarem aí na pele de vocês, vocês sentem uma sensibilidade, vocês conseguem ter a questão do tato, vocês conseguem, se for uma pessoa que lhe apertar muito, você não vai sentir dor? Vai. Então, a nossa pele, ela nos proporciona isso. Ela tem nervos que faz com que a gente sinta dor, que a gente tenha essa questão do tato, da sensibilidade. Então, olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente a gente vai estar falando de queimadura, que vai interferir nessa questão da sensibilidade, tá? Então, isso é muito importante mesmo. Todo mundo conseguiu acompanhar aí as funções da nossa pele, as funções desse órgão tão importante, sim ou não? Sim, professora. Show de bola. Depois eu vou perguntar para saber se foi sim mesmo. E aí vem a principal parte do sistema tegumentar que vocês precisam gravar isso aí, tá? A gente já viu lá a gente já viu lá quando a gente estudou sobre lesões por pressão, os nomes das camadas da pele. E aí, quais são as camadas da pele? Quem lembra? A primeira camada se chama como, gente? Epiderme, né? Epiderme. Epiderme é a primeira camada da pele. Olha o que tem na primeira camada da pele. Poros. Olha aqui, eu vou passar o mouse para que vocês vejam a setinha, onde vocês vejam o que é a epiderme. Essa primeira camadazinha aqui, ó. Então, o que é que contém nessa primeira camada? Tem poros, tem pelos. É uma camada queratinizada e tem também terminações nervosas, tá? Como é o nome da segunda camada da pele? Derme. Tá? E a derme, ela tem glândulas sudoríparas que vai ser responsável pela produção do suor. Não é? Tem a questão do folículo. O folículo, gente, é essa estrutura aqui que eu estou passando o mouse, que vai dar origem ao nosso pelo. Então, existe um folículo piloso, que é onde vai estar sendo estruturado o nosso pelo. Olha que interessante. Então, vai estar constituído aí na segunda camada da pele, tá certo? O folículo piloso que vai dar origem ao nosso pelo, que vai
sustentar, que vai apoiar o nosso pelo, tá certo? E por último, temos a hipoderme, também muito conhecida como... Alguém lembra o outro nome que a gente dá à terceira camada da pele? Quem lembra? Hipoderme ou tecido... Oi? Tecido epitelial. Vamos lá, não. Tecido subcutâneo. Muito bem. Então, Tecido conjuntivo, tem mais tecidos. existe... Tá com ruído aí, eu não tô conseguindo ouvir. Pronto. Então, vamos lá. Temos a epiderme, que é a primeira camada da pele. Temos a derme, que é a segunda camada da pele. E temos a hipoderme ou tecido subcutâneo, tá certo? Que é a terceira camada da pele. O fone que tá falhando. Não tá pegando, O tá fone. pegando no lado. Deixa eu fechar aqui, Márcia, Cristina, seu áudio para não ficar com ruído. A terceira camada já é que está protegendo os ossos, né? Oi? Professor. A terceira camada já é que está protegendo o osso. Vamos lá. Bom dia. Ainda- Bom dia, Márcia. A terceira camada da pele é uma camada cheia de gordura, que a gente chama de tecido adiposo, que fica bem próximo do músculo. E que Dos músculos e depois o osso. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Janaína, Sei. muito boa observação, tá certo? Mas ela fica realmente bem próximo, bem mais próximo do osso do que as outras camadas, tá? Então, a terceira camada da pele, ela é constituída aí por veias, artérias e tecido adiposo. O que é tecido adiposo? Essa estrutura aqui amarelinha, ó, que é a gordura. Professora, Oh. por favor, um minutinho. Qual é a página? Página 51. Página quanto? 51. Ok, meu amor, agora eu escutei, porque tem hora que corta. É na parte de queimaduras, tá? Certo, meu amor. Obrigada, meu amor. Nada. Vamos lá, continuar. Vou só fechar seu áudio, tá? Para não ficar com ruído aqui na gravação. Quando precisar falar, e você abre. Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui. Então, vamos entender melhor o que é que tem nessa primeira camada da pele. Né? A primeira camada da pele vai ter uma questão muito queratinizada para evitar perda de líquidos, certo? E vai ter terminações nervosas que vai estar controlando a questão da temperatura e dando a cor da nossa pele. O que é responsável pela cor da nossa pele? A melanina, gente. Vocês já ouviram falar nessa substância que contém na nossa pele? Melanina. Quanto mais melanina, né, mais escura a pessoa é. A pele é mais escura. E quanto menos melanina, a pessoa fica com a pele mais clara, tá? Tem pessoas, inclusive, que têm deficiência de melanina no organismo. E o que é que essa deficiência vai causar? O albinismo. Vocês já ouviram falar? Pessoas que são albinas, que são bem brancas, você não vê nem a sobrancelha de tão branquinha que são. Não é? Ela tem essa deficiência de melanina no corpo, tá certo? A segunda camada da pele se chama derme. Vai ter colágeno, vai ter elastina, e que é muito importante para a nossa pele. Vai ter glândulas que vão ser responsáveis para produzir o suor. Geralmente, a gente produz em torno de 8 litros de suor por dia. Claro que isso vai modificar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não bebem água o suficiente, então ela não vai conseguir produzir esse suor, né, nessa quantidade. Quanto mais água a gente conseguir tomar, maior será nessa liberação de líquido, para que esteja eliminando as toxinas do nosso corpo.
E temos aqueles receptores que eu falei, né? O receptor tátil, o receptor de pressão e o de dor, não é? Através das terminações nervosas. Por último, temos a hipoderme, ou tecido subcutâneo, como eu já falei para vocês, que é um tecido muito rico em gordura, tá? Que vai ser responsável pela nossa reserva energética. Então, sempre lembrar, gente, gordura é reserva energética. Todo mundo precisa ter gordura para ter essa reserva. E por último, os anexos, né? Os anexos são o quê? Os pelos, que eles vão ajudar aí a proteger nossa pele e também isolamento térmico, unhas, que serve de proteção para o nosso corpo, e os cabelos também fazem parte desse sistema tegumentar. Gente, essa foi só uma introduçãozinha, né, em relação à nossa aula de queimaduras, porque eu acho muito interessante a gente ver a questão, né, da estrutura da pele para poder entender quando essa pele é danificada por uma queimadura. Né? Eu acho justo a gente estar falando da anatomia, tá certo? Professora, Oi. por que acontece da pessoa sofrer uma queimadura assim de 3º grau e ela tem que ficar isolada? Não pode ninguém mais que a pessoa está... Por conta de quê? Tem que ficar uma pessoa totalmente isolada quando tem essa queimadura de alto porte. Não, na verdade não é isolamento, né? Ela vai ficar em um setor que vai receber o suporte adequado. E por ser um setor que é muito crítico, é preocupante, tá? Então a gente tem essa questão, essa preocupação.